Lições Bíblicas da Escola Dominical. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição de número 4. A estrutura da Bíblia. Texto áureo. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, verso 44. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 24, verso 44 ao 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego em um período aproximado de 1600 anos por cerca de 40 homens e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam um cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Tópico 1. Como a Bíblia está organizada. Subtópico 1. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Subtópico 2. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kane, com sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros, aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Subtópico 3. Os dois testamentos bíblicos.
O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diatheke e da hebraica berith. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a Lei, os Profetas e os Salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos igualmente reconhecidos como as Escrituras. Sinopse 1. A Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Tópico 2. O Antigo Testamento. Subtópico 1. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos: A. Pentateuco, a Lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. B. Históricos, formado por 12 livros, de Josué a Ester. C. Poéticos, composto por 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E D. Proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: A. A Lei, B. Os Profetas e C. Os Salmos ou Escritos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Subtópico 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: letra A, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Letra B, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E letra C, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Subtópico 3. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Sinopse 2. Os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Tópico 3. O Novo Testamento. Subtópico 1. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja
após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Letra A: Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Letra B: Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Letra C: Epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemão, as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. E letra D: Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Subtópico 2: Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como Palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Subtópico 3: Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros no Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos Talita cumi, menina, levanta-te, Abba Pai, 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 meu Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Sinopse 3: Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como Evangelhos, Histórico, Epístolas e Revelação. Conclusão: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como Palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus.